Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando. Mais um episódio do Correria Podcast. Hoje nós estamos com o nosso grande amigo Jailson Félix, um dos empreendedores do nosso município de São Miguel dos Campos. Já está no ramo há um bom tempo, mas enfim, vou deixar que ele se apresente, que eu acredito que hoje a gente vai bater um papo muito produtivo e ele vai falar a pauta da área dele, que é uma pauta que é muito interessante para você, esportista. Seja bem-vindo, Jailson. Bom dia a todos, fico muito feliz em estar presente, meu primeiro podcast, e espero contribuir aí com os ouvintes, com o que eu tenho a passar, com o meu conteúdo, aprendizados, erros, e é isso, vamos começar. Jailson, você é natural aqui de São Miguel dos Campos mesmo? Não, nasci em São Paulo, meus pais que são daqui e foram para São Paulo, casaram aqui, foram para São Paulo e me tiveram lá. E eu morei por lá durante 12 anos. Quando foi em 2006, eu vim para São Miguel porque eles acharam que era o momento de voltar pelo fato de eles estarem há muito tempo em São Paulo e estavam com saudade da família. Aí, como eu era muito novo ainda, não teve muita escolha pela idade. Né? Não tinha idade de tomar atitudes, de querer ficar por lá, algo do tipo. Mas confesso que foi um momento bastante difícil, porque você tem toda uma vida já. Até então, se eu tenho de 0 a 12 anos, eu tenho uma vida lá, né? Não sei o que vai acontecer de lá pra frente. Mas foi muito difícil porque deixei laços, amigos, né? Escola também foi muito difícil pra mim. Mas são coisas da vida, né? Às vezes as pessoas tomam decisões por você e depois chega o seu momento de tomar decisões por você. Aí eu acho que foi... Eu acho que atualmente, com 28 anos, eu acredito que talvez tenha sido a melhor decisão mesmo, eu ter vindo para cá. Eu vim ter esse entendimento há pouco tempo, pelo simples fato do seguinte: meu pai precisou sair de São Miguel dos Campos para vencer na vida, que no caso ele não teve oportunidades aqui, foi morar em São Paulo e trabalhou como segurança de carro forte. E aí, teve uma pessoa da minha família, que foi o meu pai e minha mãe, que precisou sair da cidade para vencer. Eu fui ao contrário. Eu estava na minha cidade e tive que voltar para cá para vencer aqui. Então, eu estou fazendo uma coisa que meu pai e minha mãe não teve oportunidade de fazer. Você está percorrendo o percurso contrário, né? Ele foi lá, fez a história dele, agora você está vindo de lá fazer a sua história aqui. Exatamente. Eu acho bacana você contando isso, porque a gente tem uma história de vida parecida. Você morava em que cidade lá em São Paulo? Morava na capital mesmo, em São Paulo. Pronto, mais um ponto parecido, que eu sou paulista, nasci lá dia 25/3/88. Eu vim morar aqui com 14 anos de idade, em 1999, com a mesma situação. Meu pai casou com minha mãe, foi para São Paulo a trabalho. Meu pai foi aquele homem de roça, criado na roça aqui. E a oportunidade que ele tinha era ir para fora. Aqui, você sabe que há 30, 40 anos atrás, um homem de roça, praticamente emprego para ele não existia. Sim. Então ele teve que ir para São Paulo, fez a vida dele lá. Quando se aposentou em 98, foi quando ele tomou a decisão com minha mãe de vir para São Miguel. E nisso, eu com 14 anos de idade também era a mesma situação. Eu tinha que acompanhar meus pais. E agradeço muito. Sofri também de início bastante, porque não é fácil você nascer numa cidade, ter todo o seu ciclo de amizade. Costumes, hábitos. Tudo. Ter que deixar lá e vir pra uma cidade que você... Caramba, eu vou sair, tipo, você tá saindo de uma cidade igual uma capital, São Paulo. Pra viver numa cidadezinha aqui, entre aspas. Quando você vem, você vem com muita coisa na cabeça. Como é que vai ser lá? Como que vai ser minhas amizades? Muda, mexe muito na cabeça, principalmente nessa idade que a gente tá naquela fase de adolescência, então gera um turbilhão de dúvidas na cabeça, que isso a gente vai aprendendo a aperfeiçoar com o tempo. Mas enfim, vamos lá dar início, porque hoje o convidado é você e eu não posso estar falando muito da minha história não, a gente hoje está aqui para ouvir a sua, né? Vamos lá. Como é que surgiu esse lado empreendedor e por que você escolheu esse ramo de suplementação esportiva? E pode divulgar o nome da sua empresa aqui, pra gente. Muita satisfação poder estar ajudando a divulgar. Certo. Durante toda a minha vida, depois de 18 anos, eu comecei a consumir conteúdos de desenvolvimento pessoal. E aí posso enumerar diversas pessoas que me ajudaram nisso. Também de finanças.
e negócios. Só que eu era o tipo de pessoa que eu tinha muitas ideias em mente, só que não colocava em prática. Eu acho que isso é um dos fatores que limitam muito as pessoas. É você consumir muito conteúdo e não colocá-los em prática. E aí, eu estava na faculdade, estava no 6º período e tinha essas ideias sobre negócios, aquela vontade de empreender, só que não sabia em que eu iria começar. Eu comecei a treinar, fazer academia, eu acho que em 2018, 2019, e aí eu fui fazer um lançamento na loja de suplementos para comprar uma creatina. E aí aconteceu o seguinte, eu não fui atendido da forma que eu esperava, ou melhor, eu não fui atendido. Me deixaram no vácuo literalmente e consequentemente a minha dor, que era comprar um produto, não foi resolvida. E eu acho que as empresas estão para isso, resolver as dores dos seus clientes. E foi a partir daí que eu pensei, não, essa situação eu posso melhorar. Com o conhecimento que eu tenho, eu posso melhorar o aspecto desse negócio. E foi daí que surgiu a Música Suplementos, que é o nome da minha empresa. Ela antes se chamaria Maromba Suplementos. Eu acho que foi nos últimos dias que eu decidi trocar e conversando com diversos amigos, eu acho que eles falaram assim, não, realmente Maromba não ia ficar muito bom não. E eu decidi por Música. Antes disso, eu tenho um negócio pronto também, que é uma hamburgueria, só que tá lá na minha agenda. Desde tamanho de churrasqueira, a gramatura de hambúrguer, só que eu acho que não era pro momento. Então, tipo, tá lá guardadinho e eu comecei mesmo com suplementos. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, que eu não atribuo a mim, eu acho que foi Deus que colocou na minha mente, me colocou em situações para que eu possa ter começado nesse nicho. E é isso, estamos há 2 anos aí solucionando dores de clientes e melhorando sempre em muitos aspectos. Atendimento, entregas, geração de conteúdo. Nossa rede social nós falamos muito sobre os produtos, explicamos as suas funcionalidades, para que servem, em que irá ajudar. E eu acho que é basicamente isso. É bacana, é satisfação mesmo poder falar um pouco sobre esses assuntos que acredito que vai agregar muito no mundo esportivo em São Miguel. Mas me fala um pouquinho da importância da suplementação na vida esportiva de um atleta. Certo, vamos lá. A suplementação, ela já está dizendo no nome, né? Suplemento é algo que vem para agregar, algo que vem a mais. Os suplementos, a base deles são de produtos, de alimentos que nós já ingerimos em nossas refeições. Por exemplo, o carboidrato que tem no whey. Por exemplo, nós podemos ingerir o carboidrato também no arroz. A proteína que tem na carne, no ovo. Bom, tem produtos que tem albumina, que é a proteína do ovo, da clara do ovo. Então, o que acontece? Se a sua refeição, se a sua alimentação está faltando algum tipo de nutriente, seja aí proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas ou minerais, você pode suplementar sem ter que comer em grandes quantidades, em grande volume. Você pode utilizar o suplemento. Então, por exemplo, para você que está fazendo 3 refeições ao dia e precisa fazer 5 para bater os seus macronutrientes, que são os carboidratos, gorduras e proteínas. E aí você é uma pessoa que não consegue ingerir grandes volumes. Você pode colocar um suplemento, que eu poderia recomendar aí, a depender do seu objetivo, hipercalórico, albumina ou whey. Para quê? Para bater os macronutrientes nessas outras 2 refeições que faltam fazer. Porque, por exemplo, uma pessoa que quer hipertrofia, no mínimo ela tem que fazer 5 refeições. Se ela está fazendo 3 refeições, ela está em déficit. Então, dificilmente ela vai conseguir o ganho de massa magra. Então, ela precisa implementar mais 2 refeições na sua dieta em si. Nesse caso, ele poderia entrar com a suplementação, aquela indicada pelo nutricionista. Né? Isso. Aí poderia colocar o whey e o hipercalórico como opções de refeições. Outro suplemento que poderia encaixar, pasta de amendoim, porque é uma fonte de gordura boa e tem também proteínas, certo? Não seria algo que você teria que comer em grandes quantidades. Vou lhe dar um exemplo. Uma colher de pasta de amendoim tem entre 4 a 8 gramas de proteína. Então, é uma quantidade relevante. E aí você pode comer com pão, uma torrada. Tem gente que gosta com frutas, aveia. Pode até colocar no whey. Então, como ela pura, eu gosto demais. Também é muito boa. Então, outro suplemento que poderia ser utilizado, que aumenta a performance do atleta, seria a creatina.
Vamos supor um cara aí que está na academia e não toma creatina. Ele está há 3 meses. Aí depois ele começa a tomar creatina. Quais são os benefícios que essa pessoa, que esse atleta vai ter? Bom, primeiramente, ele vai conseguir fazer mais séries, mais repetições com mais carga na academia. Consequentemente, vai aumentar o processo de hipertrofia. Qual seria o outro benefício? Bom, ele vai ter uma recuperação muscular mais rápida, certo? Existem estudos sobre a creatina, que é o suplemento mais estudado atualmente, que ela tem inúmeros benefícios para todas as idades. Assim, a partir de 12 anos, 13 anos, você já pode começar a tomar até para idosos. Tem pessoas, estudiosos, que dizem que a creatina ela deveria vir como água na torneira, de tantos benefícios que ela tem. Tira só uma dúvida, sobre a creatina, no caso dela, ela tem que ser por indicação médica, nutricional? Como é que funciona o... Tipo, um exemplo, eu nunca malhei, nunca fui nada, eu posso chegar lá e comprar e tomar em casa assim? Certo. Que eu acredito que também não seja o indicado, né, a forma correta. Isso, vamos lá. A creatina, ela está aliada muito com o seu peso. Então, por exemplo, você pode tomar de 3 gramas a 7 gramas, mas aí você faz um cálculo com o seu peso. Como funciona o cálculo? Certo. Isso a nutricionista, por isso que Ela encaixa que a nutricionista, determina, né? teria que determinar. Ela faria o cálculo e aí ela passa, você tem que tomar 5 gramas, você tem que tomar 7 gramas. Mas o que acontece? Atualmente o conteúdo está muito à disposição dos clientes, das pessoas. Então, isso faz com que o conhecimento fique na palma da mão, você absorva e você tome a atitude de comprar sem passar por um nutricionista. Pelo fato de não ter efeitos colaterais, não tem esse risco, como se fosse tomar um remédio que pode ter efeitos colaterais e você comprar sozinho. É totalmente diferente. Então, o fato do conhecimento estar à disposição e a facilidade de compra faz com que as pessoas não passem por profissionais para saber se podem ou não. Mas o que acontece? As pessoas têm tomado, não têm tido dificuldades ou nenhum problema, e isso, na verdade, não é nenhum problema você ingerir a creatina sem você passar por um acompanhamento. Mas é melhor que seja. Por quê? Porque pode ter outros problemas que a nutricionista pode enxergar através de exames e pode orientar melhor. Qual seria a estratégia melhor para a gente começar? Entendeu? Não, vamos começar com creatina agora não, vamos tomar um multivitamínico porque tá faltando aí ferro, cálcio e zinco. As vitaminas, né? Exatamente. O ômega 3 que é muito importante também. Referente ao whey, o whey ele leva esse mesmo segmento da creatina. Isso, o whey ele vai ajudar a bater os macronutrientes, como eu falei, né? O whey, a grande característica dele é ter alta quantidade de proteínas, baixo carboidrato e baixa gordura. Então ele vai ajudar mesmo a bater esse macronutriente tão importante que é a proteína, que é responsável pelo ganho de massa magra, pela hipertrofia. Então o que acontece? Tem vários tipos de whey. Tem o whey zero lactose, tem o whey isolado, tem o whey concentrado, tem o whey hidrolisado. É muito importante que as pessoas passem pela nutricionista para saber qual o melhor tipo para elas ingerirem. Porque, por exemplo, se uma pessoa é intolerante à lactose, ela só pode tomar 12 gramas de lactose dia. Se ela toma um iogurte natural, como esse que tem aqui, tem que ver quanto de carboidrato tem, porque já pode estourar a cota. E se ela compra um whey que não é zero lactose e toma, vai passar da cota e ela vai ter problemas. Se ela só tomar um whey, que nesse whey por dose tem as 12 gramas, que isso não existe, geralmente o whey tem menos, ela não vai ter problemas. Consequentemente, ela vai poder tomar um whey concentrado. E aí, é importante porque, por exemplo, tem pessoas que estão no processo de emagrecimento. Para essas pessoas, é indicado o whey isolado. Por quê? Porque o isolado ele tem quase zero de gordura, zero de carboidrato. É só proteína mesmo. É o isolado... Quais são os 3 tipos? Isolado, concentrado e hidrolisado. Qual a diferença dos 3? Qual a diferença dos 3, tá? Esses 3 é a forma da proteína, certo? No caso, a gente vai entrar em química aqui. Rapidinho, há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, quando eu me operei, eu não sei se você sabe, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Uhum. E a suplementação que eu tomava muito era a isolada. Aí você falou agora referente à perca de peso, aí eu lembrei dessa situação. Sim, exatamente. Porque você está buscando um déficit calórico e aí só que você tem que manter a massa magra. Por isso que foi recomendado um isolado. Quando a gente fala de isolado, concentrado e hidrolisado... E ela é um alto nível de proteína, né? Exatamente. Isolado. E baixa gordura e baixo carboidrato. Para você que estava nesse processo,
é o ideal. Vamos lá, diferenciando os 3 tipos de proteína. O hidrolisado é como se fosse... A composição das proteínas são vários aminoácidos, certo? E aí, imagina uma calda aí e várias bolinhas. O whey hidrolisado, ele tem ali como se fosse cortado, segmentado. Com isso, a ingestão e a forma de digerir pelo corpo vai ser mais rápida. Consequentemente, quem tem dificuldade de digestão de whey, seria mais indicado um hidrolisado, certo? O isolado, ele tem por sua característica não ter carboidrato e gordura. Já o concentrado, ele tem um pouco de carboidrato e de gordura, porque muitas vezes é pela filtragem que é feito na fábrica, né? Às vezes passa carboidrato e gordura, mas tem pessoas que podem consumir esses 3 tipos de produtos. Tem mercado para isso, entendeu? Mas aí vai depender muito da sua necessidade. Isso é muito importante saber. Qual é a necessidade do cliente? E aí indicar a melhor opção. Bacana. Eu estava pesquisando aqui, eu vi que você não... Vamos pular um pouquinho do assunto. Eu vi que você, na sua infância, você fez parte de equipes de futebol aqui do estado, da base. Conta aí como foi essa história, como iniciou. Certo. Vamos lá. Eu, aos 13, 14 anos, comecei a me interessar pelo futebol. Naquela época, estava uma alta muito grande na questão de times de futebol de campo. Por exemplo, tem o time do Jorge Esportes, Gustavo, time do Dio, time do Jota. O Jota ainda... Já fui jogador, time do Jota, do Dio, do Jorge, meu irmão também já foi. O Jorge do Sai? Jorge do Sai. É teu irmão? Não, meu irmão já jogou lá. Ah, entendi. O que acontece, o primeiro clube que eu participei foi o Jorge Esportes. Não era um dos melhores atletas, tava começando ainda, mas o time do Jorge foi muito importante para mim, porque ele passava muito treino. Tem uma caixa de areia ali no mutirão, tem um campo também, não sei se ainda tem, e nós treinávamos 3 vezes por semana, então tipo, me deu a disciplina do treino, aquela coisa mais rigorosa. E aí, comecei lá. Depois eu fui pro time do Gustavo. Foi lá que eu mais me destaquei. Gustavo você conhece também, né? Conheço também, muita gente boa. Exatamente. E aí, nós conseguimos bons resultados. Nós tínhamos aqui, acho que o melhor sub-15 da região. Eu acho que talvez o time que bateria de frente são os grandes, CRB, CSA, algo desse tipo. Por que eu digo isso? Nós participávamos de inúmeros campeonatos e nós sempre éramos finalistas. Por exemplo, com times de Campo Alegre, Lusiápolis. Nós tínhamos também um elenco muito bom, pessoas que atualmente estão aqui em São Miguel, tem outros que foram embora, mas assim, sempre quando eu vejo algum deles, bate aquela saudade daqueles momentos. Lembra, né? Porque assim, sempre antes do jogo e pós-jogo tem aquele clima. Eu lembro de momentos, por exemplo, que a gente saía para jogar em Lusiápolis no campeonato, tinha uma exaltação passando na van, a gente cantando, ou seja, para tomar um refrigerante e comer pão doce pós-jogo. São momentos assim que fica registrado na memória para sempre, isso, né? Isso. Aí tenho grandes amigos nessa minha parte de jogo. Outra parte importante também, eu tive a oportunidade de participar dos grandes clubes aqui de Alagoas. Joguei no CRB, joguei também no CSA, cheguei a morar lá na base do CSA. Na época tem até grandes jogadores, não sei se você é CSA, CRB? Sou CSA, digamos, CSA. entre aspas. Tinha um jogador chamado Wilson, centroavante, que era moreno, era ex-jogador do Vitória. Na época que eu estava lá, ele estava, inclusive o Thalisson, de Campo Alegre. Sei, Thales. Quando eu estava lá no CSA, ele era sub-18 lá, eu era sub-15. Aí foi logo depois disso, ele foi pro Asa, virou profissional, campeão da Copa Nordeste. Tudo. Foi pro Flamengo através do Luxemburgo. E acredito que nos próximos, já um spoiler aqui, acredito que nos próximos dias é um dos nossos convidados. A gente já estamos conversando. Acredito que ainda esse mês a gente tem a presença dele aqui. Tem até uma história que antes dele sair de lá, antigamente a pessoa usava muita prata, né? Corrente de prata. Isso era o registro, né? Você pode até gravar para perguntar a ele. Ele usava uma corrente de prata desse tamanho. Aí foi treinar, acabou deixando na bolsa. Sempre tem um mal intencionado.
acabou que pegaram a corrente dele e foi uma agonia pra achar lá. Enfim, eu não sei nem se acharam essa corrente. Depois você pode até perguntar se ele lembra desse momento. E aí pode responder se ele achou ou não essa corrente dele. Aí o que acontece? Morei algum tempo lá no CSA, também joguei no CRB, e eu acho que onde mais me destaquei foi no Santa Rita, que inclusive o meu professor foi o treinador do Irmandade. Bebeto. Professor Sério? Bebeto. Que bacana. Foi um professor. O pessoal me apelidou lá na época como até Ganso, porque o Ganso do Santos, ele jogava com a chuteira rosa. Aí eu peguei uma chuteira rosa emprestada do meu tio e eu também jogava no meu campo. Aí nesse dia eu joguei muito. Aí os caras do próprio time, que já estavam disputando a Lagoano sub-15, aí estavam precisando de reforço. Aí foi eu, o Alisson, o pessoal chama ele de cabeça de pote, que mora ali perto da BR. Sei. Se eu não me engano, ele tá em Portugal. Eu vi umas fotos dele lá em Portugal. Ele é barbeiro agora, né? Isso, ele tá em Portugal? Se ele não tiver, eu acho que ele tava fazendo umas viagens, que eu vi umas fotos dele lá. Entendi, nem eu sabia, Bacana. por isso que eu nunca mais vi ele. Bacana, E aí o que acontece? Ele jogava muita bola Muito, também. já joguei com ele. Tempo que eu fiz parte da diretoria do Estrela Vermelha, inclusive a gente fez uns convites, ele passou um tempo jogando lá com a gente. É um cara diferenciado. E aí nós dois ficamos no time, nós já entramos para jogar o Lagoano. E aí foram momentos importantes aí. Mais um momento que eu passei interessante. Depois participei também de muitos campeonatos escolares. Acho que eu ganhei 2 intercolegiais municipais. Joguei um pelo Construtivista. E joguei o outro por outra escola. Eu já joguei pelo Imaculada também. Mas assim, nesses torneios municipais eu sempre participei também. Sempre fui um cara presente. Hoje as pessoas me perguntam se eu ainda jogo, se eu tenho interesse, segundo quadro, primeiro quadro. Mas não, essa fase já passou. Vou fazer uma brincadeira aqui agora, ver se ele consegue. Fala, meu parceiro Thales. Tô gravando aqui o podcast, tô com um amigo nosso aqui. Inclusive ele foi da base do CSA no Sub-15 quando você era Sub-18. E ele contou uma história muito bacana aqui. Vou até passar aqui para ele contar um pouquinho dessa história para ver se você se lembra. Ô Thales, bom dia, tudo bem? Veja só, você lembra de um tempo que você foi... Caramba, sério? Não. Ligando alguém. Isso é claro. Vou mandar de novo. Tá. Fala, meu parceiro Thaleson, beleza? É o Luiz aqui do Correria Podcast. Eu tô gravando aqui um episódio. Eu tô com um amigo nosso que ele fazia parte do Sub-15 do CSA quando você era Sub-18. Ele contou uma história muito bacana. Ele vai passar aqui para ver se você se lembra. Bom dia, Thales, tudo bem? Eu estava falando aqui com o Luiz de um momento lá que nós estávamos em comum no time do CSA e eu lembro que você usava uma prata bem grossa. E aí chegou a parte do seu treino, depois era do Sub-15 e aí acabou que você deixou na sua bolsa a corrente e acabou que sumiu. E aí você ficou desesperado lá procurando essa corrente porque eu acredito que valia muito, né? Aí a pergunta não sei se você achou ou você não conseguiu achar. É isso, basicamente. Você lembra disso? Eu acredito que essa hora ele deve estar em treino, que como ele tá sem contrato, ele tá treinando lá no Asa, né? Mas se ele ver, quando ele mandar o áudio eu mando pra você, caso ele não veja durante o... Não sabia que ele tava por aqui. Terminou o contrato, ele tá esperando o empresário que tá com umas propostas e estão estudando pra poder dar início ao retorno à carreira. Entendi. Mas vamos lá, dando continuidade, aí no caso... Você ficou até 2018 jogando. 2018, né? Depois parei tanto na questão de escola, porque eu já tinha acabado o ensino médio, e também na questão de campo, gostava mais de campo, né? Sempre joguei segundo quadro, primeiro quadro, campeonatos municipais que tem, sempre joguei. Enfim, mas parei. Agora eu vou dar uma paradinha para falar um pouco sobre nossos patrocinadores e retornamos já já. Valeu.
Voltando ao nosso correria, eu sempre guardo esse momentozinho para eu agradecer, né, aos nossos patrocinadores, porque a gente sabe que não é fácil o patrocínio, principalmente na área esportiva. Eu acredito que a gente deve estar lembrando sempre aqueles que nos ajudam, né? Devemos ser gratos a quem é grato a nós. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao meu amigo Jorginho da Farmácia, que é um cabo do bem, né? Temos também aí o nosso amigo David Davan, né? Agradeço muito. Tenho um grande amigo meu também, que é o Mauri Matéria, né? Conhecido com sua banda como Matéria Show. Temos também o pessoal da Afro Puffs, que é um pessoal que vem aí desde o início também, me ajudando muito mesmo. Temos aí patrocínio novo na casa, que é Casa do Piso, né? Temos também como é que eu posso falar aqui? O patrocínio maior que eu costumo falar, que é o apoio dos meus pais, que sempre me deu força desde o início. Tenho também um grande amigo meu, Wesley, que é da WG Tech, né? Que é manutenção de computadores, softwares. Né? Isso. São os irmãos Guedes, né? Sim. Temos também um grande amigo meu, que é o Kelvin, da KC Imports. E sem esse pessoal, eu acredito que esse sonho hoje não estaria andando. Então a gente deve ser grato com quem é grato a nós. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá, que ainda tem muito bate-papo. Vamos lá. Para você, qual o momento da sua vida que você mais sentiu dificuldade e o que você fez para sobressair desse momento? Certo. Acredito que ao longo dos meus 28 anos, eu achava que o momento mais difícil tenha sido a minha vinda para São Miguel. Como a gente falou, né? A dificuldade que é você sair de um lugar e ir para outro lugar novo. Mas depois da morte do meu pai, eu acho que foi o baque mais forte que eu tive, né? Porque naquela época, meu pai já estava esperando ser aposentado. Meu pai trabalha desde os 13 anos de carteira assinada. Na época que ele faleceu, ele já era para estar aposentado. Qual foi o ano? Foi em 2018. Ele já era para estar aposentado, só que como no Brasil a gente mesmo com direito ainda tem que entrar na justiça através de advogados para conseguir, estava nesse processo. E aí, se meu pai tivesse aposentado, talvez nós teríamos condições de ter colocado no hospital particular e ter talvez ele conosco aqui no momento. E aí foi muito difícil para mim porque foi em março que ele veio a falecer. E aí em janeiro eu tinha conseguido entrar na faculdade, estava estudando na UFAL, cursava agronomia. Então tipo, tinha algo novo acontecendo na minha vida. E aí 2 meses depois aconteceu essa questão com meu pai e foi muito desgastante porque muitas vezes eu saía da faculdade, lá da parte alta e tinha que descer para HGE. E aí... Era o UFAL? Era o UFAL. Era. Cortava a cidade toda, você cortava a cidade toda, né? Saía de Rio Largo, ia para Maceió, depois de Maceió mesmo descia, aí tinha que esperar o horário da visita, o cheiro do ambiente ainda de vez em quando eu sinto porque é algo marcante, né? É um certo trauma, digamos assim, né? Porque não é fácil, é uma perca muito difícil. E você vê ali, por exemplo, um ente que você ama está... inúmeras pessoas tinham no mesmo local que eu estava, tipo mais de 50 leitos. E tipo, você vê 4 ou 5 profissionais apenas, e você saber que não era para ele estar aqui. Se tivesse acontecido X, que é a questão da aposentadoria, era para ele estar sendo mais cuidado. As condições melhores, né? Exatamente. E aí, é aquela coisa, quando a gente precisa do Estado, o Estado não está pronto para nos atender. Aí... Quando a gente fala Estado, a gente fala o poder público, né? Exatamente. Lembrando que os funcionários lá são guerreiros. Sim, São exatamente. guerreiros. Como você falou, 40, 50 pessoas. Para 4, 5 pessoas atender. Exatamente. É difícil. Aí o que acontece... Quando meu pai estava com 5, 6 dias, eu sempre fui um cara muito questionador. E eu descobri que não era para ele estar ali na vermelha, e sim ter ido para a UTI desde o primeiro dia. Porque o rim dele não estava mais fazendo o trabalho que ele deveria. Ele precisava de hemodiálise. Qual foi a causa? Eu acho que foi cirrose, algo do tipo assim. Mas Através aí do álcool, né? os rins pararam com o tempo. E aí o que acontece?
era desde o primeiro dia para eu estar na UTI, já subi para UTI. Isso não aconteceu e não me falaram. Quando foi no 5º dia que eu descobri, eu saí da parte do atendimento, pedi uma documentação. Detalhe, eu só descobri porque tinha um enfermeiro que era amigo de um amigo meu e conseguiu olhar os documentos escondidos e saber essa informação. Tá aqui a observação, teu pé era para subir na UTI desde o primeiro dia. E ele estava 5 dias na área vermelha. Mas por que ele não estava na UTI? Era falta de leito lá? Falta de leito. E eles escondem porque Exatamente. não tem como chegar no... E aí, nesse dia que eu descobri, eu me transformei, como se eu não tivesse dentro de mim. Porque eu fiz coisas que inimagináveis. Que coisas foram essas? A partir do momento que eu saí à tarde do HGE, eu peguei o papel, que era de transferência, que a transferência era de risco, e bati em vários hospitais de Maceió, tudo isso de ônibus. Eu não sabia andar em Maceió, minha rota era Rio Largo, Pontos da UFAL, que é 15 minutos, e no máximo UFAL HGE, porque o ônibus passa por lá. Então, tipo, andar pela cidade eu não sabia. Eu me sinto assim quando estou em Arapiraca. Então, tipo, nesse dia eu fui a 5 hospitais com papel perguntando se poderia aceitar meu pai. Aí, tipo, lugares desconhecidos, pessoas desconhecidas. Onde é o setor de hemodiálise? Tá. Quem é o responsável por internamento? É essa pessoa. Posso falar com ele está em atendimento. Daqui a pouco ele volta. Espera. Não. Fui bater na UFAL de novo. Porque é um local que era minha zona de conforto, querendo ou não, né? Porque eu estava estudando lá. Só um da UFAL. Tive um internamento com meu pai aqui na hemodiálise. Falou que tinha vaga. Eu quero saber qual a possibilidade. Quando olharam o papel, falaram: o seu pai, para ser transferido, ele tem um risco muito grande de morte. Então, eu acho que não vale a pena ele ser transferido, porque ele não pode suportar. E se você quiser, nós não vamos nos comprometer com esse risco. Eu também não quis tomar essa decisão, então eu preferi deixar ele lá. Por incrível que pareça, quando eu rodei uns 5 hospitais em Maceió, eu voltei para o HG novamente e perguntei como é que estava a situação. Quando eu perguntei a situação, falaram assim: aconteceu alguma coisa aqui e seu pai vai ser transferido amanhã para a UTI. Certo, meu pai foi transferido para a UTI. Eu ainda cheguei a visitar ele uma vez. Quando foi no outro dia, a visita da UTI era diferente. A da ala vermelha eram as 2 horas e a da UTI eram as 4 horas. Nesse último dia que nós nos vimos, né, ele ainda vivo, eu peguei, desci da UFAL, esperei a hora do atendimento, entrei lá, já tinha menos pessoas na UTI, e aí a médica chegou até mim e disse: eu acho que é um dos seus últimos encontros aí dele vivo, ele não está reagindo. Sério? Ele não está reagindo à hemodiálise, ele não vai suportar e a qualquer momento ele pode falecer. Isso foi umas 4 horas. Aí foi até uns 4h30 o encontro. Aí eu falei assim pra ele, falei no ouvido dele: pode descansar que eu vou cuidar de tudo. Aí o ônibus de Maceió, eu pegava o ônibus de Uncisal, né, porque eu tava na parte baixa. Peguei o ônibus de Uncisal e vim pra casa. Quando eu cheguei na Barra de São Miguel, minha mãe liga: Júnior, seu pai acabou de falecer, chorando. Aí tipo, entendi que era despedida mesmo. Talvez ele me escutou, né, pra ele ficar tranquilo que ele poderia descansar, porque ele foi muito forte. Se era pra ele estar em um lugar desde o primeiro dia e não estava, entendeu? Acho que ele foi muito forte nessa questão, como sempre, né? Sempre eu tive um espírito de um cara muito forte. E aí o que aconteceu? Nesse dia, assim que eu voltei em São Miguel, eu tive que voltar em Maceió para fazer a liberação do corpo. Cheguei, só deixei minha bolsa, já veio o carro da funerária, bate e volta, voltei para lá. E aí eu liberei o corpo, minha tia já quis vir de Maceió para São Miguel, ela veio no carro na funerária e lá vai eu arrumar um ônibus para voltar para São Miguel. Porque não tem mais ônibus já Alagoas, umas 8, 9 horas da noite. Ao que eu pensei, e tem ônibus da faculdade ainda. Fui para aquele posto de gasolina ali em frente à praia, na rua Dom Cisal. Sei. Quem vai para São Miguel tem que passar por ali. Tem que passar ali, não tem pra onde correr. Eu lembrei, quais são os ônibus que passam por aqui? Transirmãos, irmão do Elson talvez, né? E pronto, aí contactei alguns amigos, vi a hora e deu certo, consegui voltar. E aí foi isso basicamente, foi um momento muito difícil e muito aprendizado, acho que me transformou como pessoa esse momento aí. É isso. É bacana assim a gente conversar sobre isso, porque bacanas que eu falo entre aspas, né? Uhum. É uma história de vida e muitos passam por isso. Eu perdi um tio também para hemodiálise, deu problema nos rins agora em janeiro. E é difícil.
Né? Por mais que a gente tente se preparar, a gente nunca está preparado. Sim, sim. É muito difícil. O que fica pra gente é sempre pedir em oração pela pessoa que meu tio foi, pela pessoa que seu pai foi. Eu acredito que eles estão num lugar melhor do que a gente aqui na Terra, que é lá em cima com o Senhor. E até interessante porque antes de acontecer tudo isso, antes de eu entrar na faculdade, eu passei por alguns outros momentos, por exemplo. Quando eu terminei meus estudos, eu não consegui passar na faculdade. Então, tipo, tive um baque aí, né? Que todo mundo que termina o ensino médio quer logo cursar uma faculdade. Né? É uma faculdade. Tive um baque, não consegui. Mas esse baque foi talvez a coisa mais importante que me aconteceu. Por quê? Porque foi com esse baque que eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de São Miguel. Eu fui ser segurança, como se fosse o pessoal da CEPOL. Sei. Como meu pai estava esperando ser aposentado e meu pai era segurança, a minha tia e meu tio abriu uma empresa de segurança. Meu pai começou a trabalhar primeiro, logo depois eu fui trabalhar com ele. Então nós passamos aí 1 ano trabalhando juntos. Você teve o privilégio de trabalhar com o seu pai, que é a sua maior inspiração, né? Exatamente. Então, tipo, não é todas as pessoas que têm a honra de trabalhar com o seu pai. Exato. Eu só via meu pai vindo do trabalho de madrugada, quando ele trabalhava no carro forte, o esforço dele, mas nunca sabia o profissional que ele era. Eu tive a oportunidade no último ano dele de vida trabalhar com ele e ver diariamente com ele. Nesse momento aí nós se divertimos bastante, apesar do trabalho ser arriscado, mas a gente via algumas situações na rua, começava a rir, a gente conversava sobre várias situações, passava aí 12 horas por dia com ele, porque o trabalho pegava de 7, quando abria muitos estabelecimentos, e encerrava 8, 8 e meia, hora que fechava as padarias. Então, tipo, fazia muitas lojas aqui no comércio, padaria Capricho nós ficávamos também. Você pega um conhecimento muito bacana, né? Sim. Com empresários de São Miguel. Sim. Então, o que acontece? Veja só como é interessante. Um baque serviu para eu ter a oportunidade de trabalhar com meu pai, que é uma pessoa que ia partir depois daquele ano. Depois eu conquisto o direito de ir para a faculdade e no final da história eu empreendo. O lugar que eu era só segurança de empreendimentos, agora eu sou empreendedor. Empreendedor. Tá vendo como a vida é muito interessante. Existe um ditado que é o mais certo: Deus honra os justos. Sim, Né? exatamente. Não tem outra coisa não. Se você fez o bem, trabalhou pelo bem, o bem vai vir, e quando vem, ele vem Exatamente. muito abençoado. Você tem desejo ainda assim de um dia voltar a morar na sua terra natal? Eu tinha muita vontade, mas por conta dos amigos, da vivência que eu tinha lá. Mas eu tenho um entendimento que deve ter muita coisa mudado, como nós mudamos diariamente, mensalmente, anualmente. E eu acho que se eu for para lá, eu não vou encontrar as coisas como eram. Muda muito. Muda muito. Aí eu mudei esse entendimento e eu acho que é para mim construir minha história aqui em São Miguel, Alagoas. Já está sendo construída, né? Já está sendo construída e eu quero fincar minhas raízes aqui, construir minha história aqui a partir de agora, expandir aí para toda Alagoas. Não sei se eu vou ficar morando aqui em São Miguel futuramente, mas construir algo em Alagoas em si. Isso pode ter certeza que eu estaria construindo. Que Deus abençoe, né? A gente sempre tem que buscar o melhor. Sim. Diz uma coisa: um sonho e um medo. Um sonho e um medo. Bom, eu quero ser um dos melhores empreendedores, seja no ramo que eu tiver, de Alagoas. Eu tenho esse desejo. Eu sempre faço essa pergunta: o que os melhores estão fazendo? Aí é X e Y. Como eu posso fazer para chegar lá? Então, por exemplo, na escala profissional, quero ter uma empresa consolidada, que resolva o problema dos meus clientes, que tenha resultado, que cresça anualmente. Na questão familiar, quero ter minha família, minha esposa, meus filhos, quero cuidar dos meus parentes mais próximos, quero poder ajudar de alguma forma a mudar a história da minha família. Como mudar? Empregando talvez na minha empresa, mudando perspectivas. Crescer e ver pessoas próximas crescendo também, né? Exatamente. Eu acho que esse é o meu maior sonho, transformar a vida de pessoas, começando pela minha e da minha família. Isso. E aí depois tudo vai crescendo junto. Meu maior medo, eu acredito que seja... Eu costumo dizer o seguinte: a pior coisa que tem é você saber algo e não fazer. É como se você errasse 2 vezes. Uma coisa é você errar uma coisa sem você saber, mas outra coisa é você errar sabendo. Aí já não é um erro, é uma escolha, né? E você escolheu o erro, é diferente. Exatamente. Então o que acontece? Eu
tudo que eu acredito que eu devo fazer, eu faço, para que não tenha esse arrependimento depois. Tem um estudo que diz o seguinte, o que pessoas no leito de morte falam sobre sua vida, o que elas mais queriam ter feito. E tem um estudo que diz o seguinte, que as pessoas nesse momento elas dizem o seguinte, eu queria ter feito algo e eu não fiz. Então acho que esse é o meu maior medo, chegar no leito de morte, que é um momento muito difícil, e dizer, eita, eu poderia ter arriscado mais, poderia ter tomado aquela decisão e não tomei. Eu acho que esse é o meu maior medo. E aí você vai sentindo também, com relação a decisões, Deus falando contigo através de situações, não só através de resultados, através de pessoas. Por exemplo, momentos como esse. A oportunidade de estar falando sobre mim, sobre minha história, sobre meus resultados, seja talvez um começo. Não sei onde eu estaria daqui a um ano. Vou estar falando para onde? Talvez para uma TV Gazeta, ou para milhões de seguidores, ou para milhões de pessoas, falando sobre como começou, como está a minha empresa, como está a minha família, coisas desse tipo. Eu acho que ao longo da jornada, Deus vai falando contigo através de situações. Basta nós, seres humanos, estarmos atentos para escutar diversas formas que Ele fala conosco. Show de bola, muito bacana. E fazendo aqui minhas considerações finais, eu agradeço de coração a sua presença. Eu acredito que foi um bate-papo muito bacana, que vai ter muito a acrescentar na parte esportiva. Conteúdo bacana sobre sua vida pessoal, né? Que muita gente, a partir de hoje, vai poder conhecer você um pouco mais. E deixo agora aberto para suas considerações finais. Certo, quero agradecer os ouvintes que vão escutar esse podcast. Agradeço muito a oportunidade, muito obrigado, Luiz. As portas vão estar sempre abertas. Obrigado, espero voltar em breve aí com coisas novas, novos aprendizados, novos conteúdos. E é isso, vamos buscar melhorar, temos aí uma vida toda pela frente e vamos buscar os nossos sonhos, que eu acho que é isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Encerrando mais um episódio do Correria Podcast. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e valeu!